Quando eu vi meu pai e minha mãe ajoelhados na calçada, abraçados num saco plástico, tremendo, eu senti meu coração travar como se alguém tivesse puxado o cabo da minha vida da tomada. Porque tinha luz acesa lá dentro. Tinha risada, tinha televisão alta. E tinha um carro importado estacionado onde só cabia o nosso velho portão enferrujado. Aí eu dei mais um passo. E minha mãe levantou a cabeça com os olhos inchados e sussurrou uma frase que eu nunca vou esquecer. Não entra, meu filho. Eles estão esperando você. E naquele segundo, eu pensei que eu já tinha entendido tudo. Pensei que eu ia arrombar aquela porta, arrancar alguém de lá, fazer justiça do meu jeito. Só que a verdade não era essa. Porque o que eu achei que era o fim da história era só a primeira camada. E o que eu descobri depois não foi só traição de família. Foi um jogo sujo, planejado, com gente de fora, com documentos, com ameaça e com uma coisa que eu nunca imaginei ouvir envolvendo o meu nome. Você não voltou para salvar. Você voltou para ser o próximo a cair. E antes de eu te contar como eu escapei e como eu virei essa situação de um jeito que ninguém na cidade esperava, eu preciso te pedir duas coisas, porque isso aqui vai além de um vídeo. Se inscreve no canal agora, porque essa história tem partes que eu nunca contei em lugar nenhum. E eu prometo que no final você vai entender por que eu demorei tanto para falar. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que, às vezes, quem te aplaude por fora está preparando tua queda por dentro. Agora vem comigo, porque eu vou te levar de volta para o começo, só que do jeito certo. E eu vou te entregando tudo aos poucos, do jeito que eu descobri. Eu cresci numa casa simples, daquelas que parecem pequenas demais para caber tanta luta dentro. Sabe casa que range à noite, não por causa do vento, mas porque ali dentro a vida apertou tanto que até a madeira lembra? Então, era a minha. Meu pai, seu Dário, era aquele homem que não reclamava. Não porque não doía, mas porque ele achava que reclamar gastava força. Você já conheceu alguém assim? Alguém que engole seco e segue, mesmo com o mundo pesando nos ombros? E minha mãe, Dona Elza, era o tipo de mulher que segurava tudo com um sorriso cansado. Só que eu via os olhos dela. E olho, meu amigo, não mente. Olho entrega o que a boca tenta proteger. E desde pequeno eu carregava uma coisa dentro de mim. Uma inquietação que parecia motor ligado, mesmo quando eu queria dormir. Eu não queria só melhorar. Eu queria virar a chave. Eu queria olhar para eles e dizer: acabou. Agora eu cuido. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, bem sério. Você já sentiu essa pressão de ter que vencer? Não por você, mas por alguém que você ama? Porque isso muda tudo. Isso faz a gente tomar decisões sem nem perceber. Eu fui embora cedo. E quando eu digo cedo, é cedo mesmo. Eu saí com a coragem na frente e o medo atrás, colado na minha nuca. Trabalhei igual um maluco. Fiz de tudo. Virei noite. Engoli humilhação. Tive dia de abrir o aplicativo do banco e ficar olhando o saldo como se aquilo fosse me dizer se eu era alguém ou não. Até que um dia, o dinheiro começou a entrar de verdade. E quando isso aconteceu, eu fiz o que muita gente faz. Talvez você já tenha feito ou já tenha pensado em fazer. Eu mandei ajuda, todo mês, certinho, religiosamente. E cada transferência que eu fazia me dava uma sensação boa, quase um alívio. Sabe por quê? Porque eu sentia que eu estava cumprindo o meu papel. Só que aqui entra a primeira coisa que você precisa entender. E eu queria que você escutasse isso como se eu estivesse falando olhando no teu olho agora. Eu achava que dinheiro era presença. Eu achava que transferência bancária era abraço. Eu achava que pagar conta era o mesmo que cuidar. E deixa eu te fazer uma pergunta que dói, mas é necessária. Quantas vezes você já usou "eu ajudo" como desculpa para não aparecer? Não é acusação, é reflexão. Porque eu fiz isso. Eu fiz sem perceber. Eu mandava o dinheiro, eu suspirava e pensava: pronto, tá resolvido. Só que o que eu não via é que enquanto eu apertava enviar, eu também apertava, sem querer, um botão invisível chamado distância. E é exatamente aí que eu abri a porta para alguém entrar. Meu irmão mais velho, Juan, sempre foi o que ficou. Sabe aquele da família que vira o responsável oficial? O cara que fala com todo mundo, resolve coisa, dá opinião, dá recado e sempre tem uma frase pronta?
Ele casou com a Tainá, teve um filho, e virou aquele tipo de pessoa que vive dizendo: eu tô segurando tudo aqui. E eu acreditava. Eu queria acreditar. Porque acreditar era confortável. Confiar era mais fácil do que investigar. Você entende isso? Confiar dá paz. Até o dia em que dá tragédia. E toda vez que eu ligava, o Juan dizia com aquela voz segura, quase ensaiada: tá tudo bem, pai tá bem, mãe tá bem, só trabalhando, mas bem. E eu respirava aliviado, como se aquelas palavras fossem um certificado. Mas agora eu te pergunto, você confia mais no que a pessoa diz, ou no jeito que ela diz? Porque tem gente que fala, tá tudo bem, do mesmo jeito que alguém fala, não olha para trás. Só que eu não percebi um detalhe que hoje me dá arrepios. Arrepios reais, daqueles que sobem pela espinha e deixam a pele arrepiada. Toda vez que eu pedia para falar com os meus pais, ele inventava um motivo. E olha como era sempre plausível, sempre normal, sempre sem chance de suspeita. Tá no banho, tá dormindo, tá no médico, tá sem celular. E eu aceitava. Um motivo aqui, outro ali. E quando eu via, semanas passavam. Agora me responde, quantas desculpas seguidas viram padrão antes de você perceber que é um padrão? Porque comigo, viraram um muro. Um muro levantado tijolo por tijolo, até eu não enxergar mais nada do outro lado. Eu aceitava porque eu estava longe. Eu aceitava porque eu estava cansado. Eu aceitava porque eu queria acreditar que a minha parte estava feita. E no fundo, eu aceitava por um motivo que eu demorei para admitir até para mim mesmo. Eu tinha medo. Medo de ligar e ouvir a voz da minha mãe fraca. Medo de falar com meu pai e perceber que ele estava envelhecendo sem mim. Medo de descobrir que eu tinha virado alguém para o mundo, mas tinha perdido o direito de ser filho dentro da minha própria casa. E deixa eu te fazer a pergunta mais perigosa desse tópico, porque ela é uma armadilha que pega gente boa, gente trabalhadora, gente de coração bom. O que você está chamando de futuro, que na verdade está te afastando do que importa agora. Porque foi exatamente assim comigo. Eu estava correndo para dar tudo para eles. E sem perceber, eu estava dando o que eu mais tinha, ausência. Eu planejei essa surpresa por meses. Meses mesmo. Daqueles planos que você monta na cabeça como se fosse um filme. E quanto mais você imagina, mais você acredita que nada pode dar errado. Você já fez isso? Já criou uma cena tão perfeita na mente que parecia impossível a realidade não obedecer? Eu tinha uma sacola de presentes. Presente de verdade. Daqueles que eu sabia que meus pais nunca comprariam para eles. Eu tinha passagem comprada, horários certinhos, rota programada, e eu tinha até um discurso pronto na minha cabeça. Um discurso que eu ensaiei no carro, sozinho, falando como se eles já estivessem na minha frente. Eu consegui. Agora vocês vão descansar. Agora eu cuido. E eu vou ser sincero com você. Eu queria filmar para o canal. Confesso mesmo. Eu queria registrar o abraço, o choro, o meu filho, aquela cena que aquece o coração de quem assiste. Eu queria que o mundo visse que no final vale a pena lutar. Era para ser aquela volta de cinema. Só que a vida não estava nem aí para o meu roteiro. Assim que eu entrei na cidade, uma coisa me pegou pelo peito. Um silêncio estranho. Não era aquela calmaria de cidade pequena. Não era nostalgia. Era um clima pesado. Como se o ar tivesse ficado mais grosso. Como se eu estivesse entrando num lugar onde algo já tinha acontecido. E todo mundo sabia. Menos eu. Você já chegou num lugar e sentiu que tem coisa no ar? Sem ninguém falar nada. Mas o teu corpo percebe? Foi exatamente isso. No caminho, eu notei algumas pessoas me olhando esquisito. E não era olhar de reconhecimento. Não era caramba, ele voltou. Era um olhar de julgamento. Aquele olhar que não pergunta, já acusa. Aquele olhar que te atravessa e parece dizer, então é você. Eu lembro de uma senhora na porta de casa varrendo a calçada. Ela me viu, parou de varrer e ficou só olhando, sem sorrir, sem acenar, só olhando. E eu senti um aperto esquisito e pensei, será que eu tô paranoico? Aí eu te pergunto, quantas vezes a gente chama de paranoia aquilo que na verdade é intuição? Eu ignorei. Porque eu estava feliz, eu estava ansioso,
Eu estava focado na surpresa, até dobrar a rua de casa. E eu juro para você, o meu coração acelerou antes mesmo de eu entender por quê. A casa estava reformada. A fachada estava bonita demais, arrumada demais, nova demais. E tinha um carro que eu nunca vi. Um carro que não combinava com aquela rua. Um carro que gritava: "Tem dinheiro aqui." Na hora eu pensei, Juan deve ter melhorado de vida. E olha que louco, por um segundo eu senti orgulho. Mesmo com tudo, mesmo com as coisas estranhas. Eu pensei, pô, ele conseguiu também. E aí eu vi meus pais na calçada. E foi como se o mundo tivesse perdido o som. Sabe quando dá aquela sensação de que você tá debaixo d'água? O barulho some, fica tudo lento, e o cérebro demora para aceitar o que o olho tá vendo? Eles estavam molhados, tremendo. Meu pai com os ombros caídos tentando cobrir minha mãe com um plástico velho. Minha mãe com os lábios roxos de frio e o cabelo grudado no rosto. E lá dentro, luz acesa. E isso foi o que mais me destruiu naquele segundo. Porque entende o contraste? Do lado de fora, frio, chuva, abandono. Do lado de dentro, luz, calor, vida. Aí eu parei o carro de qualquer jeito, abri a porta e eu senti a chuva bater no meu rosto. Mas eu nem liguei. Eu só olhava. Eu só caminhava. E cada passo parecia um soco. E quando eu cheguei perto, minha mãe levantou a cabeça. Ela me reconheceu. E ao invés de sorrir, ao invés de correr para mim, ela arregalou os olhos como se tivesse visto um fantasma. E ela disse, baixinho, quase sem mexer a boca, como se tivesse medo de alguém ouvir: "Não entra. Eles estão esperando você." Naquele momento eu senti uma coisa que eu não sabia dar nome. Medo, raiva, vergonha, culpa. Tudo junto, tudo misturado. Tudo explodindo dentro do peito como se eu fosse quebrar por dentro. E aí deixa eu te fazer uma pergunta. Se você encontrasse quem você mais ama assim, você conseguiria agir com calma? Porque eu não consegui. Eu fui no instinto. Eu corri para os dois. Eu abracei os dois ao mesmo tempo, como se eu pudesse proteger minha mãe do frio só com o meu corpo. Como se eu pudesse apagar aquelas semanas de sofrimento só com um abraço. E eu senti o tremor deles. Não era tremor de emoção. Era tremor de frio de verdade. De fraqueza. De quem está no limite. Meu pai tentou parecer forte. Ele tentou. Ele levantou a cabeça, tentou ajeitar a postura, mas eu vi o que ninguém finge. Olho de quem apanhou da vida de um jeito que não conta. Olho de quem tá com vergonha de sofrer. Vergonha de ter virado peso para os próprios filhos. E aquilo me deu uma raiva tão silenciosa que eu senti ela virar pedra dentro de mim. Eu abracei os dois e perguntei, quase sem voz, com a garganta travada: "Por quê? Por que vocês estão aqui fora?" Minha mãe olhou para mim e demorou para responder, como se ela estivesse escolhendo a palavra que menos ia me destruir. Só que não tinha palavra que não destruísse. Ela sussurrou e eu senti o mundo inclinar, porque agora a casa não é mais nossa. E eu juro, naquele instante, eu não ouvi só uma frase. Eu ouvi a porta de alguma coisa se fechando dentro de mim. Porque ali eu entendi. Eu não tinha voltado para fazer uma surpresa. Eu tinha voltado para o começo de uma guerra. Quando eu ouvi aquilo, eu não consegui raciocinar. Não foi exagero. Foi literal. Era como se alguém tivesse desligado meu cérebro e trocado tudo por um chiado alto, uma estática constante que não deixava nenhum pensamento se formar direito. Você já teve essa sensação de ouvir uma frase tão absurda, tão fora da realidade, que o corpo para antes da mente entender? A casa não é mais nossa. Essa frase ficou ecoando dentro de mim enquanto eu olhava ao redor, tentando encontrar alguma lógica, algum detalhe que dissesse que aquilo era um engano. Eu olhei para o portão, olhei para a fachada reformada, olhei para a janela da sala, e foi aí que eu vi uma sombra se mexendo atrás da cortina. Não foi rápido demais, não foi sutil. Foi suficiente para eu perceber, e lento o bastante para eu entender que alguém estava observando. A cortina fechou rápido logo em seguida. Rápido demais para ser coincidência. E naquele exato momento, sem ninguém precisar me explicar nada, eu soube. Tinha gente lá dentro, gente quente, gente seca, gente sentada no conforto,
enquanto meus pais tremiam do lado de fora. Eu dei um passo para frente, no impulso, e o meu pai segurou meu braço. Foi um gesto simples, mas pesado. A mão dele tremia. Não era força, era medo. E quando ele me segurou, eu entendi outra coisa que doeu ainda mais. Ele não estava com medo de mim. Ele estava com medo do que ia acontecer se eu entrasse. Você entende isso? O próprio pai com medo de o filho entrar na própria casa, porque sabe que vai piorar. Ele me olhou nos olhos e balançou a cabeça bem devagar, como quem diz, não faz isso. E naquele instante eu percebi. Aquilo já tinha passado do ponto do diálogo fazia tempo. E ele estava certo, porque quando certas pessoas se sentem donas, qualquer questionamento vira ameaça. Mesmo assim eu fui. Eu me aproximei do portão. Bati uma vez, 2, 3. O som seco ecoou pela rua vazia. Nada. Nenhuma resposta, nenhum passo, nenhuma voz. Eu empurrei o portão, e ele abriu. E na hora eu pensei, como assim? Tá aberto? Porque não era só um portão físico. Era como se alguém tivesse deixado aquilo aberto de propósito. Como se estivesse dizendo, entra, mas entra sabendo que aqui não é mais seu. Foi quando eu ouvi a voz do meu irmão lá dentro, rindo alto. E deixa eu te perguntar algo bem direto. Existe som mais errado do que risada no meio de uma tragédia? Porque naquela hora, aquela risada me deu náusea. Eu entrei. E a sala não era mais a sala da minha infância. Era irreconhecível. Sofá novo. TV gigante pendurada na parede. Piso brilhando. Tudo bonito demais. Arrumado demais. Sem vestígio algum da vida simples que meus pais levaram ali por décadas. E aí eu vi a Tainá, sentada no sofá, mexendo no celular, com aquela postura relaxada de quem não deve explicação a ninguém. Como se aquele espaço sempre tivesse sido dela. Ela levantou os olhos só por um segundo, avaliou, e voltou para o celular, como se eu fosse só um incômodo passageiro. Meu irmão levantou devagar, com aquela cara clássica de surpresa mal ensaiada, aquela expressão de, o que você está fazendo aqui? Misturada com, isso não estava no plano. E eu soltei com a voz tremendo, não de medo, mas de algo muito mais perigoso. Cadê meus pais dentro de casa? Ele não respondeu na hora. Primeiro, ele olhou para a rua. Viu meus pais sentados na calçada, molhados, abraçados. E sabe o que ele fez? Ele suspirou. Mas não foi um suspiro de tristeza. Foi um suspiro de incômodo. Como quem olha para uma bagunça fora do lugar. Como quem pensa, isso de novo. E então ele disse com a maior frieza que eu já ouvi na vida. Eles não se adaptaram. Preferiram ficar na rua. Essa frase não foi dita. Ela foi jogada. E ela entrou em mim como a primeira facada de uma guerra que eu ainda nem sabia que estava começando. Porque ninguém prefere ficar na rua. Ninguém prefere passar frio. Ninguém prefere virar sombra da própria casa. E naquele segundo, algo se reorganizou dentro de mim. Não foi raiva explosiva. Foi pior. Foi clareza. Eu percebi que eu não estava voltando para uma casa. Eu não estava discutindo família. Eu não estava tentando entender um mal entendido. Eu tinha acabado de entrar num tribunal invisível. Um tribunal onde a história já tinha sido contada. Onde os papéis já estavam definidos. E onde alguém, muito antes de eu chegar, já tinha decidido que eu seria o vilão. E aí eu te pergunto, por que essa pergunta muda tudo? O que você faz quando percebe que o jogo já começou? E você nem sabia que era um jogo? Eu encarei meu irmão. Não foi aquele olhar de discussão comum. Foi um olhar parado, firme, daquele tipo que tenta segurar um terremoto por dentro. E eu falei devagar, escolhendo cada palavra como quem pisa em campo minado. Me explica, agora, sem teatro, sem história bonita, sem rodeio. Ele não respondeu de imediato. Primeiro, ele puxou uma pasta da gaveta. Depois, caminhou até a mesa com calma demais. E então, jogou a pasta ali em cima, como quem joga uma carta vencedora. O som seco daquele impacto ecoou mais alto do que devia. Eu abri. E ali estava tudo o que eu não queria ver, mas já sentia antes mesmo de confirmar. Procuração, assinatura do meu pai e a transferência de propriedade. A casa onde eu cresci. A casa onde meus pais envelheceram. No nome dele. Naquele segundo,
Eu senti meu corpo inteiro reagir. O peito apertou, a garganta fechou, a cabeça esquentou. Eu tive vontade de gritar, de quebrar alguma coisa, de avançar. Você já sentiu aquela raiva que sobe tão rápido que chega a dar tontura? Aquela que pede ação imediata sem pensar nas consequências? Eu senti isso, mas aí eu fiz outra coisa. Eu virei o rosto, olhei pela janela e vi meu pai lá fora, encolhido, tremendo, tentando proteger minha mãe do frio com o próprio corpo. E naquele instante, um pensamento atravessou minha cabeça como um aviso de sobrevivência. Se eu explodir agora, eles vão usar isso contra mim. E foi aí que eu entendi o verdadeiro perigo daquela situação. Não era só roubo, não era só traição, era armadilha. Tudo ali estava montado para me provocar, para me tirar do eixo, para me fazer parecer o descontrolado da história. Meu irmão percebeu meu silêncio e abriu um sorriso estranho, frio, calculado. Um sorriso de quem acha que já ganhou. Tá tudo legal, ele disse. Tudo no cartório. Legal. Essa palavra ficou girando na minha cabeça. Legal no papel, imundo na realidade. Eu respirei fundo. Senti o ar descer queimando pelo peito. E perguntei, com a voz mais firme do que eu realmente me sentia. E o dinheiro que eu mandei, todo mês? Ele deu de ombros. Literalmente. Como se estivesse falando de algo pequeno, irrelevante. A gente usou para reformar a casa. Foi pro bem de todo mundo. Pro bem de todo mundo. Eu quase ri, mas foi um riso seco, interno, cheio de incredulidade. Pro bem de todo mundo, enquanto meus pais estavam do lado de fora, na chuva. Me diz uma coisa, bem honestamente. Quantas vezes você já ouviu alguém justificar uma crueldade usando a palavra bem? Porque ali eu percebi que essa palavra é uma das mais perigosas que existem quando cai na boca errada. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Não porque eu não tinha o que dizer, mas porque eu tinha coisa demais. E eu sabia de uma coisa com clareza assustadora. Se eu discutisse ali, se eu levantasse a voz, se eu perdesse a linha, eu perderia exatamente o que eles queriam que eu perdesse: o controle. E quando você perde o controle, você perde a narrativa. E quando você perde a narrativa, você perde tudo. Então eu tomei a decisão mais difícil daquele dia. Eu não ia resolver nada ali dentro. Eu ia tirar meus pais dali primeiro. Dar segurança, dar calor, dar dignidade. E só depois eu ia voltar para cobrar cada centímetro daquela história. Porque naquele momento eu entendi uma coisa que talvez você precise ouvir também. Nem toda briga se vence gritando. Algumas se vencem sobrevivendo. E agora deixa eu te perguntar algo. E eu quero mesmo que você responda nos comentários, porque esse ponto conecta muita gente que assiste esse canal. Qual foi a maior decepção que você já teve com alguém da sua própria família? Não precisa citar nomes. Não precisa se expor demais. Só conta o que aconteceu. E principalmente, o que isso te ensinou. É pesado, eu sei, mas é real. E às vezes, escrever isso já é o primeiro passo para não deixar a história se repetir. Eu coloquei meus pais no carro com o aquecedor no máximo, como se aquele ar quente pudesse apagar semanas de frio, medo e abandono. Minha mãe foi para o banco de trás abraçada numa mochila velha, apertando aquilo contra o peito como se fosse a última coisa que ainda era dela. Meu pai sentou ao lado, olhando para o nada, com aquele olhar vazio de quem perdeu o chão. E ainda não sabe onde pisar. Você já viu alguém assim? Alguém que não chora, não fala, não reclama, só some por dentro? Eu liguei o carro e comecei a dirigir devagar. Não coloquei música, não liguei o rádio. O silêncio era pesado demais para ser quebrado por qualquer som. E eu fui perguntando, com cuidado, sem pressionar, como quem pisa em vidro quebrado sabendo que qualquer movimento brusco pode machucar mais. Pai, o que aconteceu de verdade? No começo eles hesitaram. Minha mãe respondia com frases curtas. Meu pai suspirava antes de falar, como se cada lembrança pesasse toneladas. E aos poucos, a história começou a sair. Não de uma vez, mas em pedaços. Como se eles estivessem soltando aquilo que conseguiram esconder por tempo demais. Primeiro, Juan convenceu meu pai a assinar uma procuração para resolver contas. Disse que era coisa simples, que ia facilitar banco, imposto, burocracia.
Aquela conversa bonita que começa com "confia em mim". Depois, algum tempo depois, ele voltou com outra história. Disse que, para proteger a casa, para evitar problema futuro, precisava passar para o nome dele, que era só no papel, que nada ia mudar. Você já ouviu essa frase? Nada vai mudar, porque quase sempre tudo muda depois dela. Aí vieram as regras. E não foram regras normais, foram regras de controle. Horário para acordar, horário para dormir, proibição de receber visita. Proibição de usar a cozinha fora de um horário específico. Olhar torto. Suspiradas de impaciência. Pequenas humilhações diárias, daquelas que não deixam marca no corpo, mas esmagam a alma. Você já percebeu como a humilhação mais cruel é aquela que vem em doses pequenas? Aquela que te faz duvidar de si mesmo aos poucos? E quando meus pais começaram a questionar, quando tentaram dizer que aquilo não estava certo, veio a última etapa. Eles foram convidados a sair, não expulsos aos gritos, não com tapa na cara, mas com aquela frieza que machuca mais. Se não tá bom, vocês podem procurar outro lugar. E foi aí que eu senti um nó no estômago. Mas nada me preparou para o que veio depois. Minha mãe respirou fundo, segurou mais forte a mochila e disse com a voz quase sumindo: "Ele falou que você não mandava dinheiro, que você esqueceu da gente, que você estava rico e tinha vergonha. Eu quase bati o carro. Sério." O volante escorregou da minha mão por um segundo. O coração disparou de um jeito que eu achei que ia sair pela boca. Porque entende o nível disso? Entende a crueldade envolvida nisso? Ele não só roubou a casa. Ele não só humilhou meus pais. Ele roubou a minha imagem dentro do coração deles. Ele fez meus pais acreditarem que eu abandonei eles, que eu escolhi dinheiro, que eu escolhi status, que eu escolhi esquecer. E me diz uma coisa, olhando bem para dentro agora, existe traição maior do que destruir o amor entre um filho e os pais? Naquele segundo, eu senti uma mistura de dor, raiva e culpa que eu não sei explicar direito. Culpa porque, de certa forma, eu deixei espaço para isso acontecer. Porque eu confiei. Porque eu acreditei que distância podia ser compensada com dinheiro. E foi ali, naquele trajeto silencioso, com meus pais no banco de trás, que uma ficha caiu com força. Aquilo não era improviso. Aquilo não foi impulso. Aquilo foi estratégia. Era um plano mais sofisticado do que parecia. Ele precisava me transformar no vilão antes de eu aparecer. Precisava preparar o terreno. Precisava isolar meus pais. Precisava fazer com que, quando eu chegasse, ninguém acreditasse em mim. E aí eu te faço a pergunta que mudou tudo para mim. E talvez mude algo aí dentro também. Quantas vezes alguém só consegue vencer porque primeiro destrói a versão que os outros têm de você? Naquele momento, eu entendi que eu não estava lidando só com roubo. Eu estava lidando com manipulação emocional. E isso é muito pior. No hotel, com meus pais finalmente aquecidos, minha mãe abriu a mochila velha para tirar uma roupa. E caiu um envelope amarelado. Ela pegou rápido como se tivesse deixado cair um segredo. Eu perguntei: "Mãe, o que é isso?" Ela olhou para o meu pai e meu pai fez um sim com a cabeça pesado. E ela disse: "A gente nunca contou isso para ninguém, porque a gente tinha medo." Eu abri o envelope e lá dentro tinha documentos antigos, mapas, papel de cartório, papel de processo velho, coisa de décadas. Era um direito sobre uma área que meu avô ganhou numa disputa trabalhista, quando ninguém queria aquele terreno. Só que a cidade cresceu. E aquele lugar hoje ficava no coração de uma região valorizada. Eu joguei no mapa do celular, e quando apareceu o ponto, eu senti um frio na espinha. Porque aquilo não valia um dinheirinho. Aquilo valia milhões. Eu olhei para os meus pais e minha mãe falou: "A gente guardou para deixar para os filhos quando fosse a hora." E naquele instante eu pensei: se o Juan souber disso, ele não vai parar na casa. Ele vai querer tudo. E eu não fazia ideia de quão rápido essa frase ia virar realidade. Na mesma noite, eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Eu atendi. "Você voltou, né?" A voz era masculina, fria. "Quem é?" "Alguém que está te observando." Eu desliguei. E naquela hora eu entendi uma coisa assustadora. Meu irmão não estava só com medo de eu desmascarar ele. Ele estava me monitorando. E se ele já tinha coragem de colocar meus pais na rua,
O que ele faria para não perder um terreno milionário? É por isso que eu vou te pedir com toda a força agora. Se inscreve no canal, porque o que eu vou te contar daqui para frente é o tipo de coisa que muita gente vive e engole calado. E aqui, a gente não engole calado. Aqui, a gente aprende, reage e se protege. Se você já sentiu que tem alguém sorrindo para você, mas afiando a faca por trás, esse canal é para você. Agora segura, porque a história muda de nível aqui. 2 dias depois, um homem apareceu na recepção do hotel. Terno simples, olhar atento. E ele disse meu nome completo. Sou Walter Nogueira, investigador particular. Eu gelei. Ele falou sem rodeio. Tem gente querendo saber o que você veio fazer na cidade. Eu pensei, Juan. Mas então ele soltou uma frase que me fez perceber que não era só família. E tem gente disposta a pagar bem, para você não descobrir. Ali eu entendi a pior parte. Não era só o Juan. Tinha alguém financiando, incentivando, orientando. Porque Juan sempre foi esperto. Mas não era estrategista. Ele era impulsivo. Aquele tipo de plano tinha cara de coisa assistida. E eu comecei a olhar para Tainá com outros olhos. Ela sempre foi muito preocupada com a aparência. Sempre quis subir de nível. E de repente a casa estava reformada. Carro novo, roupa cara. Eu comecei a juntar as peças. E quando eu juntei, eu percebi que eu ainda estava vendo só a superfície. Eu saí para comprar remédios para o meu pai e roupas para o frio. E as pessoas me olhavam como se eu fosse um criminoso. No caixa da farmácia, a atendente foi seca comigo. No mercado, um cara cochichou. É ele. Eu abri o celular e encontrei um texto enorme, postado pela Tainá. Ela contava uma história onde eu era o monstro, que eu tinha sumido, que eu não ajudava, que o Juan e ela cuidavam com amor e que eu apareci do nada para sequestrar meus pais e ficar com herança. E tinha comentários de gente dizendo, denuncia, tem que prender, filho ingrato, coitados dos velhinhos. Eu fiquei com vontade de responder, de gritar. Mas eu lembrei, eles queriam que eu reagisse. Eles queriam prova de instabilidade. E aí eu te pergunto, e comenta aqui, porque isso é importante demais. Você já foi injustiçado publicamente por alguém mentindo sobre você? Como você lidou? Você ficou quieto? Você enfrentou? Quero ler sua história. Porque o que aconteceu comigo depois desse post foi o tipo de coisa que ninguém acredita até viver. No mesmo dia do post viral, meu pai começou a passar mal. Pressão subindo, dor no peito, correria, hospital. E sabe quem apareceu lá? Juan, Tainá e um advogado. E eles chegaram com um pedido que eu nunca imaginei que alguém faria contra os próprios pais. Interdição. Eles queriam declarar meus pais incapazes. Queriam um curador. E adivinha quem seria o curador? O Juan. Se isso passasse, ele teria poder legal para decidir tudo. Casa, dinheiro, terreno, tudo. Eu olhei para minha mãe chorando no banco. E eu senti uma mistura de ódio e medo que eu não consigo explicar. Porque naquele momento, eu percebi. Eles não queriam só roubar. Eles queriam me apagar. Queriam me pintar como um manipulador. E tomar meus pais oficialmente. Como se meus pais fossem uma coisa. Na madrugada, enquanto eu estava no corredor do hospital, meu advogado, Dr. Caio, me ligou. E ele falou, eu achei. A gente vai virar isso. Ele me encontrou com uma pasta. Extratos, conversas, comprovantes. Meu irmão estava endividado até o pescoço. Devia para banco. Devia para agiota disfarçado de empresário local. E eu digo disfarçado porque eu já chego nessa parte. E tinha mensagem dele falando dos meus pais como se fossem obstáculo. Se eles não saírem, a gente perde tudo. O terreno é a saída. Eu, não pode descobrir. Meu estômago revirou. E quando eu vi isso, eu pensei numa coisa. Se ele está desesperado assim, ele vai tentar algo mais extremo. Então eu quero que você comente uma coisa aqui, porque isso salva a gente de cair em armadilha. Qual sinal você acha que uma pessoa dá quando está prestes a fazer algo muito errado por dinheiro? Eu quero ver tua percepção, porque a resposta pode ajudar outra pessoa. Na audiência, a assistente social fez perguntas simples para os meus pais. Meu pai sabia tudo. Minha mãe sabia tudo. Eles estavam lúcidos, tristes,
mais lúcidos. O advogado do meu irmão tentou fazer um teatro. Disse que eu manipulei, que eu apareci do nada, que eu queria herança. Aí meu advogado pediu a palavra e colocou as provas na mesa. O juiz leu em silêncio, e eu vi a expressão dele mudar. Ele negou a interdição e determinou investigação contra meu irmão. Meu irmão ficou branco. A Tainá segurou o braço dele como se segurasse uma parede caindo. E quando eles saíram, eu senti um alívio. Mas ele durou pouco, porque eu percebi uma coisa. A justiça tinha começado, mas o perigo tinha aumentado. Quando um plano desmorona, gente desesperada faz loucura. E eu ainda não sabia a loucura que vinha. 2 dias depois, eu fui ao cartório com meu advogado para acelerar a regularização do terreno. E lá, eu vi um homem saindo da sala do tabelião. Relógio caro, camisa social perfeita, sorriso de quem manda. E quando ele me viu, ele travou por meio segundo. E depois fingiu naturalidade. Era o senhor Afonso Salgado. Um investidor local, dono de empresa, patrocinador de eventos da cidade. E eu conhecia o nome por um motivo. Ele já tinha tentado me chamar para investir, anos atrás, quando eu estava começando. Eu sempre achei ele liso demais, simpático demais, generoso demais. E naquele instante eu entendi. O Juan não criou esse plano sozinho. Ele estava sendo usado, e ao mesmo tempo, usando. Afonso queria o terreno. Juan queria dinheiro rápido para cobrir dívida. Tainá queria status. E meus pais eram só a chave. Quando eu liguei os pontos, eu senti um frio real, porque eu percebi o nível. Isso não era briga de família. Era esquema. Na mesma semana, aconteceu uma coisa que me fez perder o sono por meses. A gente tinha mudado meus pais para um lugar mais seguro, discreto. E numa noite, eu recebi uma ligação do vizinho. Tem fumaça saindo do fundo. Eu corri. Quando eu cheguei, tinha sinal claro de tentativa de incêndio. Nada explodiu, nada cinematográfico, mas tinha coisa jogada no quintal, tinha rastro, tinha pressa. E eu ouvi uma frase que até hoje ecoa na minha cabeça, dita por um cara que ninguém viu direito, indo embora rápido. Desiste, empresário. Aqui não é tua cidade. Eu denunciei. Meu advogado anexou no processo. E foi nesse momento que eu entendi. Eles não iam parar com o documento. Eles queriam medo. E agora comenta aqui, porque isso me ajudou a manter a cabeça no lugar. O que você faria se percebesse que alguém está tentando te intimidar para você desistir de algo justo? Você enfrentaria? Você sumiria? Você procuraria ajuda? Quero ler, de verdade. Eu vou te contar o que eu não contei até aqui. O terreno milionário não foi a última camada. Porque quando meu advogado conseguiu acesso a uma parte do histórico do Sr. Afonso, apareceu algo que fez meu sangue gelar. Afonso tinha um padrão. Ele se aproximava de famílias vulneráveis, oferecia ajuda, conseguia procurações e comprava direitos por migalhas, enquanto alguém da família virava o vilão perfeito. E sabe por quê? Porque a cidade não desconfia do benfeitor. A cidade desconfia do filho que voltou rico. Eu era o alvo perfeito. A reviravolta final foi quando a gente fez uma coisa simples, mas mortal para o esquema deles. A gente colocou tudo na luz. Meu advogado levou as provas da relação do Juan com o Afonso para investigação. E na mesma semana, a polícia fez busca e apreensão numa sala comercial ligada ao Afonso. E o que encontraram ali foi o suficiente para derrubar o castelo. Pilhas de contratos, rascunhos de procuração, anotações de dívidas e conversas que mostravam que o plano era repetir a tática em outras famílias. O Afonso tentou se salvar. Juan tentou jogar a culpa no Afonso. Tainá tentou dizer que não sabia. Só que uma coisa ninguém conseguiu apagar: meus pais. Meu pai, que sempre foi calado, olhou para o juiz e disse: eu posso ser simples, mas eu não sou burro. Eu fui enganado por quem eu amei. E eu quero que isso pare aqui. A casa voltou legalmente para o nome deles. O dinheiro que eu tinha enviado virou prova de apropriação. E o terreno foi regularizado do jeito certo. E agora vem a parte que mais me emociona. Meus pais não quiseram ostentar. Eles quiseram propósito. A gente separou uma parte para eles viverem com dignidade, com saúde, com tranquilidade. E com outra parte,
A gente criou um projeto na cidade para apoiar idosos abandonados. Não um milagre, não um super-herói, mas uma estrutura real com apoio social, jurídico e acolhimento. E eu nunca vou esquecer o dia que minha mãe me disse: se a gente sofreu, que isso vire ponte para alguém não sofrer. Sobre meu irmão, eu não vou romantizar. Ele colheu o que plantou. Ele perdeu a casa reformada. Teve que responder na justiça. E ficou marcado na cidade do jeito que ele mesmo tentou me marcar. E a Tainá? Quando o castelo caiu, ela foi a primeira a tentar fugir do próprio papel. Mas quando você alimenta um monstro, não adianta dizer que não sabia quando ele aparece. E eu aprendi do jeito mais cruel que cuidar não é só mandar dinheiro. Cuidar é aparecer, é perguntar, é insistir, é ouvir a voz por trás do "tá tudo bem". E se essa história te prendeu até aqui, eu vou te pedir com força, porque isso ajuda demais o canal e faz essas histórias chegarem em quem precisa. Se inscreve agora, porque eu posto histórias assim e lições reais com frequência. Deixa o like, porque isso mostra para o YouTube que esse vídeo merece ser recomendado. Compartilha com alguém que precisa abrir o olho com família, com dinheiro, com manipulação. Comenta aqui embaixo, de 0 a 10, o quanto essa história te chocou. E qual foi o momento que mais te deu nó na garganta? E se você quiser, comenta também. Eu escolho a verdade, porque eu vou fixar e curtir os comentários de quem chegou até o fim. E eu vou te falar uma coisa. Tem uma história aparecendo na tela agora, que é ainda mais absurda, com uma reviravolta que eu demorei anos para ter coragem de contar. É só clicar e assistir agora.